Nicolas estava todo empolgado, saltitante, organizando manifestação para pedir impeachment do Lula em BH, Belo Horizonte. E como organizador responsável pela manifestação, divulgou data, hora e local, falando que o Brasil inteiro vai parar. O Bolsonaro foi ao vivo na Revista Oeste e falou isso aqui. Eu tenho certeza que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. Eu convidei as lideranças de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são limites do Rio de Janeiro. Eles não vão fazer movimento nos seus respectivos estados, vão todos para lá. Olha uma só. pauta definida. Vão de verde e amarelo, sem cartazes. Ele cancelou tudo. Não vai ter manifestação em mais nenhum lugar. Menos ainda em Belo Horizonte. O foco agora é só no Rio de Janeiro. Não é para pedir impeachment do Lula. Essa pauta foi retirada. Não é para ter cartaz de fora Lula. O único foco é a anistia pro bonitão aí, né? Você tá duvidando que ele falou isso mesmo ao vivo? Eu faço questão de te provar. Cada segundo é uma eternidade. O nosso foco é isso. A nossa pauta para 16 de março é a questão da anistia e as questões nacionais que cada um pode falar ali, como vai falar o Malafaia. Questões nacionais, minha família está sendo investigada, eu preciso resolver isso aí. Como vai falar o Malafaia, vai falar eu, o Flávio, a dona Michele. Eu tenho certeza. Nossa senhora, faltou só o diabo falar também. Que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. Eu convidei as lideranças de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são limites do Rio de Janeiro. Eles não vão fazer movimento nos seus respectivos estados, vão todos para lá, com uma pauta definida. Vão de verde e amarelo, sem cartazes. Tá? Ouvir algumas pessoas, né? Por no máximo 1h30, dar um recado, mostrar, vamos assim dizer, desabafar também. Não tá preocupado, né? Realmente ele não tá preocupado com denúncia nenhuma, como prometeu pra gente. Olha, essa cara não é de alguém que tá preocupado com alguma coisa. Um jornalista da direita, o Silvio Grimaldo, que não tinha a menor pretensão de causar alguma briga, algum problema aí, tanto é que o cara é bolsonarista, só informou que o Bolsonaro disse ao vivo que cancelou as outras manifestações, vai ser só em Copacabana agora. Nicolas retrucou, a manifestação tá de pé em BH. Claro, o mito não faria isso comigo. Foi atrás de descobrir e agora tá aí a atualização. Como eu não estava organizando a manifestação em BH, agora não é mais organizador. Agora tirou o filho. Não é mais dele esse filho. Não tinha o poder de cancelar ou não, somente de apoiar, como estava fazendo. Até agora estava mantida, agora não está mais, pelo que soube, junto com vocês aqui. Acho que ele carregou a mágoa para o trabalho, né? Entre aspas, muitas aspas, na verdade é só a Câmara, um lugar que ele vai lá e visita. O cara tava brigando até com a própria sombra, meu. Quando aqui tocar só comigo, seu otário, foi o que ele pediu pra mim, mandou um cara aqui pra tocar. Meu, é sério, aí depois vai falar que tá tudo tranquilo, que ninguém tá preocupado, que a direita tá numa boa, porque sabe que não tem nada grave acontecendo. Isso é uma aula de política, de relações de poder e da vida. Você chama os seus súditos e fala, ô Nicolas, em Belo Horizonte você vai chamar a manifestação para derrubar o Lula, safe. Você vai em Santa Catarina, onde você é mais popular também, chamar a manifestação, esses caras se beneficiam depois. O palanque, o carro de som, o palco, depois é deles. Então tá combinado, impeachment do Lula, todo mundo divulga nas redes. Surge uma denúncia, do nada o mito vai num jornal onde tem confiança com a galera e fala ao vivo, ó, mudei de ideia, sem avisar ninguém, mudei de ideia. E agora não tem mais impeachment, vai ser todo mundo no Rio e pela anistia, porque eu também não posso ir pra cadeia não. O berço político dele é no Rio de Janeiro e o Malafaia eu acho que ele tolera por dívida de jogo provavelmente. Esses dias o cara falou que não tá nada preocupado. Não tô nem ligando pra cadeia, isso aí não vai mudar nada na minha vida. Agora, como ele tá pedindo anistia, qual que seria a lógica? Eu não ligo pra cadeia, mas ao mesmo tempo mobilizo todo mundo, engano meus súditos pra ter anistia? Bom. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim, uma possível prisão. Exagerei um pouco. Mas você, de vez em quando, né, dá uns coices por aí, para mostrar que tudo somos de carne e osso. É, carne e osso, chifre. E a verdade vem nesse momento. Como disse ontem, né, eu podia estar muito bem de um outro lado, mas do lado de vocês não tem preço. Ai, meu
óbvio. Sabe por que dessa babação toda? Pesquisa revela que a maioria nas redes apoia a denúncia contra Bolsonaro. O cara não tá bem de popularidade. Não tá mesmo. E foi um levantamento da Nexus mostrando que tem 63% da população a favor contra 37% que ainda acha que a denúncia está errada. Dessa vez vai ser consideravelmente mais difícil ter popularidade nas manifestações. Ter gente, porque antes, cara, algumas ofertas ajudavam. Por exemplo, 21.447 lanches pagos com dinheiro público, através do cartão corporativo. Quem confessou foi o Cid na delação. Ele que cuidava e controlava do cartão como um braço direito, um assessor direto de ordens. Também alugava motos e até chegava a doar algumas para quem aceitasse participar. Uma coisa importante que eu não tô vendo ninguém falar, pessoal, eu queria contar isso aqui. A popularidade do cara tá terrível mesmo. Cai desde o dia que perdeu a eleição. Hoje, como é que vocês pensam que tá? Qual é a lógica de concentrar as manifestações? Perceberam o que ele disse, né? Vai ter só no Rio de Janeiro. É simples. Estão percebendo que se tentar fazer em mais de um lugar, vai flopar. Não vai ter gente para ocupar uma rua, como estava acontecendo nessas últimas tentativas. Então ele chamou uma manifestação ou outra e foi dando isso aqui, ó. Tá em Brasília, onde teve bastante voto. Ninguém mais quer saber, cara. O povo cansou. O medo de flopar fez isso. Não, vamos todo mundo pro Rio de Janeiro, que daí a gente faz aquela foto com ângulo fechado. Ninguém duvida. Agora o argumento dele, o último que sobrou, é que a denúncia tem muitas páginas. Quem tem que se explicar demais é porque está mentindo, diz. Se fosse o contrário, uma denúncia curta, ele ia falar que é curta por falta de provas. Aliás, não contestou sequer uma única prova, um único trecho, uma gravação de áudio, um documento, qualquer coisa contra ele que vai pesar na hora do julgamento. No meio do desespero, vale a pena até mentir, né? Vale a pena falar que está popular e contar mentira para isso. Tem muita aceitação. Isso é demonstrado quando eu viajo de avião. Raramente alguém fala alguma coisa errada comigo, né? Até no estádio de futebol. Tive em Brasília 2 jogos, né? Muito bem recebido. Ah, foi muito bem recebido. E você vai pro VAR? Bom. Você chama o VAR e descobre que, na verdade, todo mundo estava gritando que ele vai ser preso e expulsa o sujeito do estádio, não consegue sequer ver um jogo até o final. Os 2 times que ele estava torcendo, que ele foi com um uniforme pro estádio, os 2 times perderam. É uma pena, né? Nem todo mundo na direita gostou, aceitou de boa a atitude do cara. É egoísmo, né? Não dá. E ninguém gosta de cair no golpe do Zé Curubu. Vamos supor que dê certo a manifestação. Vamos supor, nenhuma deu até hoje. O principal lá do 7 de setembro, depois foi pedir desculpa para o Xandão, numa carta que o Temer escreveu. Supondo que vai para votação e realmente a coisa acontece. Chega a anistia no Senado Federal. Quem decide? O presidente do Senado. É ele que tem a palavra final da Davi Alcolumbre, que é esse sujeito aqui. É não politizar mais uma questão Vamos jurídica, direto ao Senado Federal com Davi Alcolumbre, que está dando uma coletiva. Vamos ouvi-lo. A gente não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso. Olha e só não que vou maravilha. dar cabimento a isso, com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. E ele falou que, como presidente do Senado, um cara que tem muito poder pode decidir muita coisa, não com essas palavras, né? Só que no final das contas, a anistia hoje não é o interesse da população brasileira, a gente tem outras questões para trabalhar, para dar atenção, para gastar tempo e até recursos, dinheiro. Os vídeos que eu soltei essa semana, tinha uma galera comentando que tentar golpe não é crime, que tentativa não é crime. Apareceu um pouco do rebanho perdido. Cara, primeiro que é mentira, isso só tá errado. Quem contou isso para eles tá mentindo. É só uma pessoa que realmente não entende do direito, porque tá literalmente na lei falando que tentar golpe de Estado, tentar qualquer coisa e planejar contra as instituições é um crime. E mais, se a gente está falando de uma tentativa de golpe, se ele fosse consumado, como é que você ia investigar e julgar depois? Dessa vez o Luciano Heng, dono da Havan, não vai para a manifestação. No governo Bolsonaro até participava, né? Agora
nem deixou colocar a presença dele lá, sumiu mesmo da vida política, até porque, olha, no último ano, saiu agora o fechamento, a Havan teve um lucro de 2,7 bilhões. Cara, isso é muita coisa, é perto